Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora. Com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Essa cidade que está pegando fogo esses dias, nunca fez um calor como esse. E olha que ontem, vendo, o jornal no Brasil, na hora que eles estavam falando sobre o clima, eles estavam comentando, o meteorologista, falando que esse mês de junho nós teremos o El Niño, que é esse fenômeno aí, e o El Niño vai trazer um calor extremo em toda a Terra. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada com a situação, porque nós já estamos enfrentando um calor extremo aqui na Espanha. Imagina quando vier esse bendito. Mas vamos lá, nós já estamos vendo na prática o aquecimento global, então nada disso é novidade. São anos, eu lembro que quando eu estava na escola, eu já escutava falar sobre o aquecimento global, eu já escutava falar sobre o aumento das temperaturas no mundo todo, na água do mar, então nada disso é novidade. Bom, por que eu sempre começo falando do clima? Porque aqui na Espanha, o primeiro assunto do dia é o clima. E se tornou algo cultural, inclusive algo que me incomoda um pouco, eu vou ser bem sincera, porque eles falam no sentido de crítica, de reclamação. Ai, chovendo de novo. Ai, que calor está fazendo, Eles usam a frase, que calor hace, Deus meu. Tudo assim muito exagerado, voltado para a reclamação. E isso me incomoda um pouco. Porque quando você começa a conviver com pessoas que só reclamam, chega um momento que você se torna uma pessoa igual. Então eu sempre fico me policiando para eu não me tornar igual e não ficar somente reclamando do clima. Bom, vamos ao que interessa. Eu estou muito feliz. Hoje nós estamos começando a série especial Comunicação que Vende, Conecta e Posiciona. Esse é um assunto que eu amo falar. Eu diria que a comunicação é algo nato em mim. As pessoas que convivem comigo, elas tendem a dizer que eu sou muito criativa. E elas falam dessa criatividade como se fosse algo nato. Eu vejo que não. Assim, desde a infância eu sempre fui uma criança esperta, que gosta de aprender, que gosta de ler, de escrever. Mas se eu tivesse que dizer qual é o meu talento nato, eu diria que é a comunicação. Apesar de que uma época da minha vida eu me tornei completamente introvertida. Mas nessa fase que eu me tornei introvertida, foi a fase também que eu me tornei mais analítica. Então eu observava muitas pessoas, observava as ações e reações. Então eu sempre aprendi muito em todas as fases. E agora eu quero compartilhar com você. Hoje é o primeiro episódio dessa série. Essa série que vai trazer aí vários insights, vários conhecimentos, e nós vamos fechar ela com chave de ouro, trazendo essa polêmica com a Natália Martins, mais conhecida como Natália Beauty. Eu faço questão de trazer essa polêmica para que vocês entendam que muitas vezes nós precisamos praticar mais a escutativa, a inteligência emocional, e algo que eu estou estudando atualmente, que é a inteligência relacional. É você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia, não fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, nós vamos trazer aí uma análise, do que aconteceu nesse episódio, de várias pessoas que estão trazendo as suas opiniões, Quando acontece algo assim, todo mundo se sente no direito de falar. Então, eu vou trazer uma análise mais analítica, uma análise mais profunda, não no sentido de criticar a atitude de nenhuma das duas,
mas no sentido de que você aprenda a lidar quando você vivenciar um episódio assim, né? Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Então, nós vamos fazer aí essa análise a nível profissional, não pessoal, não defendendo lado A ou lado B. Bom, então sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Eu sou a Reginele Sampaio, mentora de empreendedoras, especialista em comunicação e posicionamento. Hoje nós vamos falar, eu considero que a comunicação ela pode mudar completamente os resultados do seu negócio. Talvez você esteja pensando, eu preciso vender mais. Todo mundo precisa, né? Seja uma empresa que você presta serviço, seja você como MEI, como empresário individual, seja qualquer pessoa, porque o dinheiro ele é energia e ele precisa girar. Não tem como a gente falar que não precisa de dinheiro. Nós precisamos fazer dinheiro para viver nesse mundo. Então, ele é uma moeda de troca, né? Se você presta um serviço, você recebe um valor X. Se você vende um produto físico, você recebe um valor X. Então, para quem precisa, já tem essa clareza de que precisa vender mais, eu diria que o seu problema hoje está na comunicação. Existem mulheres extraordinárias, extremamente capacitadas, que estudaram, fizeram cursos, investiram no próprio negócio e ainda assim continuam lutando para conquistar clientes. Enquanto isso, nós vemos pessoas muito menos preparadas, crescendo, vendendo, ocupando espaços importantes. Por que você acha que isso acontece? Chega a ser até injusto, né? Porque às vezes no offline você vê alguém que tem muito talento e não tem resultados. E aí quando você vai para o mundo online, você vê alguém com menos talento, com menos conhecimento e com mais resultados, com mais entrega. Então, existe uma explicação para isso. O mercado simplesmente ele não recompensa competência, tá? Isso você precisa entender. O mercado ele recompensa a competência percebida. Se as pessoas não perceberem que você é competente, não adianta você querer mostrar outras coisas, tá? Então, assim, eu estou falando isso a nível internacional. Quando você vem para fora do Brasil, o que tem de acontecer? Você se diminui para caber. Você se sente inferior porque você não é nativo daquela região. E é exatamente essa mentalidade que eu trabalho nos empreendedores imigrantes. Nós não somos inferiores. Se a gente for analisar, nós estamos um patamar acima, um degrau acima. Então, por que eu digo isso? Porque o Brasil é um país muito grande, é um país de uma miscigenação. Então, nós temos aí uma mistura muito grande de raças. Nós temos cultura totalmente diferente de uma região para outra. Então, outra coisa também é a questão do idioma. Muitas vezes nós chegamos no país sem saber falar o idioma. Mas a partir do momento que você aprende, mesmo falando errado, você já está em vantagem. Porque você já se tornou bilíngue. A maioria dos nativos, eu vou dar o exemplo da Espanha, que é o país que eu moro. A maioria dos nativos, eles não são bilíngues, apesar de ter ensino de idiomas nas escolas, mas por falta de prática, eles não se tornaram bilíngues. Além de, muitas vezes, nunca viajaram para fora, apesar de que o euro, né, tem um poder de compra, um poder aquisitivo muito mais forte que a nossa moeda.
Então, nós temos muitas vantagens. Nós temos a vantagem de que nós somos um povo muito inteligente, muito trabalhador, muito alegre, que está sempre querendo saber mais. A parte da gente valorizar bastante o que acontece fora do Brasil, isso nos traz uma vantagem, porque nós estamos sempre conectados, nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo no Brasil. Eu já conheci espanhóis que não sabia qual era a capital do Brasil, que perguntaram se eu falava brasileiro. Eu falei, esse idioma não existe. No Brasil nós falamos português. Então, assim, muita gente não sabe 1/3 do que nós sabemos. Então, isso é uma vantagem competitiva. Então, ao invés de você olhar para você como uma pobre imigrante coitada, você tem que olhar para você como uma profissional que está em situação emergente, que a princípio você precisa viver no modo sobrevivente, porque você vem, né, para imigrar com uma linha de roupas, mas aos poucos nós temos esse poder de nos adaptar. Então, a partir do momento que você aprende a nova cultura, que você se insere no mercado laboral, que você aprende o idioma, você está completamente em vantagem. Então, eu trabalho como mentora a parte da mentalidade, porque muitas imigrantes, elas não se enxergam dessa forma. Elas não se enxergam em vantagem, elas se enxergam em desvantagem. Elas tentam se diminuir para caber, ao invés de expandir para crescer. Então, você precisa entender. Você precisa trabalhar a parte da mentalidade e depois começar a criar um posicionamento forte que gera autoridade, uma comunicação clara. Porque não precisa, gente. Tem um erro que nós cometemos de achar que a gente tem que aprender o espanhol, o inglês. Nós temos que aprender a falar perfeito, sendo que nós não falamos nem o português perfeitamente. Cada região do Brasil tem suas particularidades linguísticas. Nós temos várias palavras indígenas que em várias regiões do Brasil, no norte e no nordeste, por exemplo, são muito usadas. E lá na minha região, centro-oeste, nós não usamos, nós não conhecemos. Olha, eu chego a arrepio falando disso. Porque eu fui essa pessoa que eu precisei desmistificar várias coisas. Eu tinha vários preconceitos totalmente errados da realidade. Eu tinha vários paradigmas que eu fui criando e que não fazem nenhum sentido. Então, o que eu quero que você entenda com essa série? Eu quero que você entenda que se comunicar bem vai muito além do que falar um idioma. A sua roupa comunica, a sua maquiagem comunica, o ambiente que você está comunica, os seus amigos, as suas companhias, a família que você tem, a casa que você mora, tudo comunica. E nós, como seres humanos, nós temos... Antigamente eles diziam que era 7 segundos para criar uma percepção de algo. Hoje em dia, em 3 segundos a gente já, como a inteligência artificial, a gente já faz a leitura da pessoa. Então hoje eu quero que você comece a refletir. E eu quero começar com uma pergunta que você deve responder de maneira muito sincera. Quantas oportunidades você já perdeu porque você não conseguiu transmitir o seu valor? E agora eu não estou falando somente com as mulheres imigrantes. Eu estou falando com as empresárias, empreendedoras de um modo geral. Ou se você é funcionária de alguma empresa, independente, esse programa ele é democrático. Quantas oportunidades você já perdeu porque você não transmitiu o seu valor? Tem gente que tem muito estudo, muita capacidade,
mas na hora de transmitir isso numa entrevista não consegue falar o que faz, não consegue dizer no que é bom e perde oportunidades. A pessoa fica nervosa, treme, gagueja, fala baixo ou fala alto demais. Então tem formas de você trabalhar isso. Quantas vezes alguém perguntou o que você faz e você respondeu de uma forma tão genérica que a pessoa simplesmente esqueceu poucos minutos depois? Os eventos que eu organizo para empreendedoras, quando a gente dá o espaço para as mulheres se apresentarem, muitas falam no diminutivo. Eu faço umas caixinhas, uns bolinhos, uns docinhos, eu tenho uma lojinha. Nossa, eu fico numa tristeza quando eu vejo alguém falando tudo no diminutivo. E aí no final ainda termina com a frase, é isso. Nossa, dá vontade de ir lá e dar uma sacolejada. Minha filha, dá vontade de ir lá e falar assim, minha filha, respira, movimenta esse cabelo, peito pra fora, barriga pra dentro, respira fundo e fala que você é boa no que faz. Fala que você conquistou o que conquistou porque você superou as dificuldades, você estudou apesar de não ter condições, você foi atrás, você se desdobrou. Fala que você, mulher imigrante, começou do zero em um país diferente. Chegou sem saber falar o idioma nativo. E teve que se reinventar, teve que renascer, criar uma versão sua que nem existia, que nem você sabia que seria capaz de sustentar. É isso que eu quero que você faça. Quantas vezes você teve dificuldade para falar sobre você, sobre quem você é? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pergunta, né? Quem é a fulana de tal? Aí a pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tal, eu faço tal. A pessoa não consegue usar o verbo ser. Eu sou. Nossa, eu fico arrepiada falando isso. Gente, se apresente usando o verbo ser, porque é isso que importa. Então hoje nós vamos fazer essa reflexão porque eu ouvi em um dos eventos que eu participei a palestra da Sabrina Zanetti. E ela, gente, pra mim foi assim, o que eu precisava ouvir naquele momento. Ela falou assim, você não precisa de mais um curso, de mais uma mentoria. Você não precisa de um livro novo que você vai comprar e deixar empoeirando na estante. O que você precisa é colocar em prática tudo o que você já sabe, tudo o que você aprendeu. Aquilo para mim foi um tapa na cara. Porque pelo fato de eu ter crescido ouvindo a minha mãe falar, estuda, podem te roubar tudo, menos o seu conhecimento, eu me tornei uma pessoa extremamente, eu diria que viciada em estudar, em aprender algo novo. Porque tudo em excesso acaba nos prejudicando. Então eu nunca me sinto boa o suficiente. Eu sempre tenho que correr atrás de mais um conhecimento, mais uma informação, mais uma habilidade. Então quando eu vou fazer alguma transição de carreira, eu nunca acho que está bom o suficiente. E isso não é bom, isso é ruim. Não veja isso como algo bom. Quando eu fui fazer minha transição de professora de idiomas para decoradora aqui na Espanha, eu me senti completamente impotente, incapaz. A síndrome da impostora, ela veio gritando.
eu fiquei muito tempo repetindo para todo mundo, para os 4 cantos: eu não sou decoradora. E as pessoas falavam assim: sim, você pode não ser decoradora, mas você consegue replicar o que você fez, a decoração que eu vi, que para mim estava impecável. Foi onde a ficha foi caindo aos poucos. Eu falei: sim, eu consigo. Mas mesmo assumindo que eu conseguiria replicar o que eu já tinha feito, eu ainda tentei me sabotar. Eu cobrei 50 euros a mais da minha primeira cliente, porque inconscientemente eu não queria que ela me contratasse. Eu queria que ela falasse: tá bom, eu tô dando só uma olhadinha. Tipo assim, achei caro demais, não vou pagar. Mas ainda bem que eu quebrei a cara. Ela contratou decoração, salgados, doces, papelaria personalizada, ainda fiz as lembrancinhas do aniversário. Agora que eu estou nessa transição de carreira de decoradora de festas, organizadora de eventos para mentora, você acha que está sendo fácil para mim? Se você for analisar, eu fui mentora a minha vida inteira, porque as pessoas me procuravam pedindo ajuda, pedindo para ensinar alguma coisa para elas. Então, eu fui para a escola de idiomas em 2012, retornando para minha vaga de secretária que eu havia deixado em 2005. Só que 3 meses depois, eles me ofereceram a vaga de coordenadora pedagógica. Quando eu vi, eu já estava na sala de aula dando aulas. Depois que eu fui estudar letras. Então, a parte de ensinar algo a alguém esteve presente a minha vida inteira. Mas um fato muito assim, engraçado é que quando eu comecei a empreender do zero aqui na Espanha, que eu montei o meu kit de papelão, muitas pessoas começaram a me procurar, me pedindo ajuda, querendo saber como que fazia. Outra coisa também é que quando eu comecei a gravar vídeo nas redes sociais, as pessoas começaram a me pedir ajuda para divulgar o negócio delas. Então, desde sempre eu fui mentora, apesar de nunca ter assumido isso. Mas quando eu decidi profissionalizar a minha mentoria, eu comecei uma verdadeira guerra interna. E externa também. Foi uma verdadeira guerra em todos os sentidos. Então, gente, a síndrome da impostora, ela sempre vai vir fundo, gritando em cima de você. É onde você tem que se posicionar. Você tem que ter coragem para começar, apesar de não ter as condições corretas, todos os materiais necessários, apesar de não se considerar boa o suficiente, e ter ousadia para você fazer coisas maiores, se atrever a outras coisas, a expandir. Então, hoje nós precisamos acabar com o mito da boa profissional. Durante muitos anos, nos ensinaram que bastava estudar, trabalhar duro e fazer um bom trabalho. O mercado mudou. Hoje não basta você ser excelente, você tem que ser percebida como tal. E eu vou te falar, quando você vem para fora do Brasil, isso tem que ser cuidado nos mínimos detalhes. Porque eles pagam o preço. O euro tem um poder aquisitivo muito grande. Mas eles pagam o preço quando eles veem os diferenciais, quando eles veem uma postura coerente, uma coerência entre o que você fala, o que você faz, entre o que você veste. Tudo isso comunica. Então você precisa fazer com que as pessoas vejam que você é boa. E aqui mais do que nunca, tá? Então, pensa aí, quantos profissionais incríveis estão invisíveis até hoje? Quantas pessoas aparentemente comuns conseguem gerar oportunidades extraordinárias? Sabe qual que é a diferença entre um e outro?
a forma como eles se comunicam. A comunicação, ela é a ponte entre o valor que você possui e o valor que o mercado percebe. Se essa ponte estiver quebrada, ninguém atravessa. O Peter Drucker, ele dizia: a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. O que essa frase nos ensina? Ela nos ensina algo muito profundo. A comunicação não é apenas falar. Tem a parte de compreender, interpretar, conectar, gerar significado. E muitas empreendedoras, elas estão preocupadas em vender. Ela está tão preocupada em só vender que ela esquece de se conectar. E hoje em dia a conexão vem em primeiro lugar. Então, quais são os 5 erros da comunicação que afastam os clientes? O primeiro erro, falar demais. Quando você está vendendo, você precisa ouvir mais para você entender qual que é a necessidade do cliente. Porque quem fala demais, normalmente explica demais. E quem explica demais, muitas vezes confunde. O que vende? A clareza. Não, eu tenho um problema, a fulana tem a solução, então eu vou comprar. Agora, você dá tanta informação e muitas vezes essa informação ela é tão desnecessária que a pessoa se perde. Ela acaba nem lembrando mais o que você falou. E aí você perde a venda por isso, por não saber ouvir. Outro erro, falar muito de si mesma. Quando você está prestando um serviço, você tem que focar na pessoa, no outro e não em você. Tem muita gente que começa as apresentações, eu sou formada em, eu trabalho há tantos anos em, eu tenho tantos certificados. Eu volto a falar, não é sobre o que você tem ou o que você faz, é sobre o que você é. É sobre a transformação que você entrega. Porque na cabeça do cliente, ele está pensando assim, tá, você é tudo isso, mas o que isso muda a minha vida? Bom, eu não vou comentar o caso da Natália Beauty agora, né, a Natália Martins, mas eu já posso adiantar que quando alguém faz alguma pergunta para saber dos benefícios de algum produto ou serviço, a pessoa quer saber o que aquilo vai trazer de transformação para a vida dela. Então a gente tem que controlar essa parte de querer levar tudo para o lado pessoal. As minhas filhas falam muito isso para mim. Porque nós brasileiros, nós tendemos a usar muito o lado sentimental do cérebro. E os europeus, eles são completamente diferentes. Eles usam bastante o lado prático, o lado óbvio, o lado racional. Então, eu vou deixar para fazer essa análise mais à frente, mas uma coisa que eu posso dizer para você, a pessoa, ela não está preocupada com você, com a sua história. Muitas vezes a gente foca em nós focamos no que nós fazemos, o que nós temos, e não é sobre isso. É sobre quem eu sou, quem eu me tornei e como tudo que eu aprendi, que eu vivi, vai trazer uma diferença, uma transformação para a vida do outro. Como que isso vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então a gente não pode confundir. Não é sobre currículo. Não. O seu cliente, ele quer saber como você pode ajudá-lo. Então, o terceiro erro é comunicar as características em vez do benefício. Você vende um curso, mas o que o cliente quer? Ele quer a transformação. Qual que é o resultado que aquele curso vai gerar? O que ele vai conseguir através daquilo? Se você, por exemplo, vende uma mentoria,
O que o cliente quer? Ele não quer a mentoria, ele quer o resultado. Então ele vai comprar a sua mentoria baseado no resultado que você vai oferecer. Se você vende qualquer serviço, vamos aí para a área da beleza, da estética. O cliente, o que ele quer? Ele quer a tranquilidade. Se é na área da beleza, ele quer a beleza em si, o resultado que o procedimento vai trazer. Então, existe uma diferença enorme entre o que você oferece e aquilo que o cliente deseja. Você precisa ter essa clareza na sua mente. Isso tem que estar claro. Porque quem aprende essa diferença vende muito melhor. O quarto erro: linguagem robusta, técnica, complicada demais. Eu já falei sobre isso, eu tenho um Reels lá no meu Instagram. Tem gente que está preocupado, querendo dar uma aula de microblending. O cliente não quer saber isso. Ele não quer saber como usar a sua técnica. Ele quer saber qual o resultado a sua técnica vai oferecer. Então, algumas pessoas, elas acreditam que falar difícil, palavras complicadas, que isso gera autoridade. Não gera autoridade. Pelo contrário, gera distância entre você e o seu cliente. O Albert Einstein, ele dizia que se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu bem o suficiente. Então, quando você for explicar o seu produto ou serviço, você tem que explicar de uma maneira tão simples, fácil de entender, que até uma criança de 5 anos entenderia. A simplicidade, ela é uma das maiores demonstrações de domínio. Então, não fique apegada a querer parecer inteligente com palavras difíceis, comunicação robusta, não. Seja você de forma simples, de acordo com a realidade que você vive. O quinto erro: medo de parecer vendedora. Gente, você tem que quebrar essa crença. Vender algo digno. Se você é empreendedora, é através das vendas que você vai conseguir atingir os resultados que você deseja. Então, o que acontece? Muitas mulheres têm medo de falar dos seus produtos, têm medo de cobrar pelo serviço. Eu sei que no começo a gente se sente inferior, a síndrome da impostora nos pega. No começo a gente praticamente trabalha de graça. Mas chega um momento que você precisa parar, organizar suas ideias para você seguir em frente. Vender não é manipular. Vender é você servir. E quando você acredita verdadeiramente no que você entrega, comunicar sua solução para o mundo deixa de ser algo desconfortável. Passa a ser uma responsabilidade. Não, eu tenho responsabilidade de deixar as minhas clientes mais bonitas e, consequentemente, mais felizes. Agora nós vamos falar sobre a comunicação a nível internacional. Quando nós observamos empresas globais, o que nós percebemos? Nós percebemos que as maiores marcas a nível mundial, elas investem milhões todos os anos em comunicação. Seja para trazer um influencer grande, um esportista, alguém que seja o embaixador da marca, que chame a atenção, que comunique a mensagem da marca, né? A Nike, por exemplo, contrata os futebolistas, né? Os jogadores grandes que já faturou milhões. Por quê? Porque eles querem que as pessoas vejam que é uma marca que está ligada ao esporte. Não porque elas tenham dinheiro sobrando, tá? É porque as grandes marcas entendem que uma mensagem mal transmitida pode custar milhões. Então, líderes internacionais, eles treinam as apresentações. Eles treinam as entrevistas, as negociações, o posicionamento. Eles contratam assessores de imprensa
para que eles não cometam erros na comunicação. Eles sabem que conhecimento sem comunicação tem um alcance limitado. A pergunta que eu quero te fazer é: se os maiores líderes mundiais treinam comunicação constantemente, por que tantas empreendedoras acreditam que podem improvisar? A comunicação, ela deixou de ser uma habilidade complementar. Hoje em dia, ela é uma competência estratégica. Agora eu quero trazer uma reflexão para você que está aí me ouvindo. Eu quero que você pense com sinceridade. As pessoas entendem claramente o que você entrega? Quando alguém pergunta o que você faz, a sua resposta gera curiosidade ou alguma confusão? Você está comunicando transformação ou apenas informando as atividades? Porque existe uma diferença enorme. Uma profissional comum, ela explica tarefas. Uma líder comunica impacto. Talvez o seu problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez o seu problema seja que o mercado ainda não consegue enxergar o valor que existe em você, no seu produto, no seu serviço. E isso pode ser transformado. O bom é que tem conserto. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Todos os dias, profissionais brilhantes perdem oportunidades. Não porque sejam incompetentes, mas porque não conseguem comunicar sua competência, tá? São coisas totalmente diferentes. Enquanto isso, pessoas menos qualificadas, menos preparadas ocupam espaços, fecham contratos, constroem autoridade. Não porque elas sabem mais, mas porque elas comunicam melhor. A boa notícia que eu tenho para te dar é que a comunicação não é um dom, ela é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela é treinável. Então, uma coisa que você precisa entender é que quem aprende a se comunicar aumenta a sua influência. Quem aumenta a influência amplia as possibilidades, aumenta as oportunidades. E quem amplia as oportunidades transforma os seus resultados. Eu sou a Reginele Sampaio, pode me chamar de Regi, e eu estarei com você no próximo episódio da nossa série especial sobre comunicação, porque empreender é muito importante, mas saber comunicar aquilo que você faz pode ser o diferencial entre permanecer invisível ou se tornar inesquecível. Eu gostaria muito de receber o seu comentário. Se esse programa te ajudou, te fez refletir, te trouxe algum insight novo, deixa o seu comentário, encaminha para aquela amiga. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigada por estar aqui, um beijo e até o próximo programa Atitude Empreendedora. Tchau, tchau!